Olá, bom dia, paz e bem. Mais uma vez chegamos até você, ao seu lar, levando a nossa mensagem do Evangelho no dia a dia. Que elas possam ajudá-lo a fortalecer, a solidificar sempre mais a fé cristã. Mas também possam despertar esse desejo de se aprofundar na Sagrada Escritura. Hoje, quinta-feira, dia 29 de junho, a gente, dentro desse nosso itinerário da 12ª Semana do Tempo Comum, a gente reza, a gente participa de nossas liturgias e reflete a partir do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos de 21 até 29. Disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem a autoridade, e não como os mestres da lei. Percebamos um detalhe do Evangelho, é essa parte final que eu gosto sempre de frisar. O reconhecimento por parte das multidões do ensinamento de Jesus. Um ensinamento diferente dos ensinamentos dos mestres da lei. Qual a diferença? Há uma palavra que a gente traduz a exousia, ou seja, as pessoas, os ouvintes, as multidões, reconhecem que aquilo que Jesus fala, essa autoridade, não é a autoridade da força, do poder, mas o estilo dele falar, aquilo que ele faz, as curas, o bem que ele faz, só pode ser algo divino. Então essa é a autoridade, esse é o ensinar como quem tem autoridade, ou seja, é uma autoridade, aquilo que ele diz só pode vir de Deus. Esse trecho, ele é quase que praticamente todo aquele itinerário da conclusão do Sermão da Montanha. E Jesus estimula a gente a colocar em prática todos os seus ensinamentos, tudo aquilo que ele falou no Sermão da Montanha. E ele deixa claro que o autêntico herdeiro do reino é quem cumpre a vontade de Deus. E que o voto de aprovação depende das obras boas realizadas, no sentido da glória de Deus e para o bem das pessoas. Os outros sinais, mesmo sendo sinais extraordinários, e sob a invocação do nome do Senhor, se não forem acompanhadas da sinceridade de coração, mas realizados por motivos, quem sabe, desonestos, serão reprovados naquele dia, naqueles momentos que tem que prestar contas. Eu chamo a atenção porque eu faço menção com aquilo que eu falei no início. Quer dizer, aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus fala, as pessoas percebem que isso é do coração, tem sinceridade. Jesus é justo, Jesus é autêntico. Então, não basta a gente só ficar rezando e repetindo o nome de Deus sem nós, no fundo, sem arregaçarmos as mangas, e de partirmos para a prática da justiça. Então Jesus, no fundo, ele está dizendo, não é suficiente só
boas intenções, só ficarmos de boca para fora. Precisamos ter as boas intenções e praticá-las. Praticar a justiça. Então, quem fizer a vontade do Pai Celeste, que é exatamente a prática da justiça, e que é isso que Jesus mostra para nós nos Evangelhos, esse estará edificando, construindo a sua vida, colocando as bases da sua vida sobre a rocha inabalável, que é o próprio Cristo. Na sexta-feira, no dia 30 de junho, a gente reza a partir do Evangelho de Mateus, o capítulo 8, versículos de 1 até 4. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Esse evangelho curto, mas tem uma profundidade enorme. Depois de apresentar Jesus como o Messias, como o portador da palavra, a partir do Sermão da Montanha, o Mateus, ele agora, com esse trecho, ele dá início a uma nova sessão, vamos dizer assim, onde que ele procura agora apresentar Jesus como o mestre das obras. Nós usamos muito na teologia o chamado taumaturgo, aquele que vai ao encontro das pessoas que sofrem. E então os milagres de Jesus são exatamente o quê? Prova da verdade das suas palavras. Aquilo que ele falava, agora ele coloca em prática. Como eu falei há pouco, são pouquíssimos versículos, 4 versículos, porém tem uma densidade muito grande. E Jesus, ele causa como que uma reviravolta na sociedade do seu tempo. Eu digo isso por quê? Porque os leprosos, eles carregavam um peso muito forte da marginalização, tanto religiosa como social. E por sua condição de impuros, eram considerados impuros, e conforme também aquilo que se ensinava lá na sinagoga, eles mesmos, de tanto assim, receberem essa carga, eles mesmos pensavam estar excluídos do acesso ao reino dos céus, ao reino de Deus, excluído do sagrado. E um desses, então, percebe em Jesus a predileção dele pelos abandonados, pelos excluídos, a manifestação da bondade de Deus, percebe nele o cumprimento da promessa de libertação dos oprimidos. Então rompe a barreira, encurta a distância que o separa do Mestre, que também ele lhe favorece uma aproximação e atende o pedido. O Evangelho diz que Jesus estendeu a mão e, tocando no leproso, disse: Eu quero, fique purificado. Então Jesus, nesse pequenino trecho, novamente, eu diria assim, poucos versículos, mas com muita densidade, Jesus, ele atua em favor das pessoas atingidas por aquilo que era considerado a desgraça, sem se importar, ou então, com as normas, ou com aquilo que está previsto na lei. Era impossível, perante a lei, tocar o leproso. Jesus toca o leproso. Jesus entra na casa de um pagão. Nós vamos ver que nos evangelhos seguintes, nos trechos seguintes de Mateus, Jesus aperta a mão de uma mulher doente, que eram exatamente as pessoas marginalizadas pela sociedade hebraica do seu tempo. O leproso pede para ser purificado. Por quê? Porque ele tinha uma consciência que sua doença era considerada fruto do pecado,
é uma expressão, então, visível da impureza que ele carregava. É por isso que Jesus manda o leproso ao sacerdote. Essa parte também é importante. Porque Jesus pede, vai até o sacerdote, te apresenta ao sacerdote, faça uma oferta. Por quê? Porque é o sacerdote aquele que depois, vendo que o leproso está curado, cabe ao sacerdote reintegrá-lo à sociedade, reintegrá-lo ao templo, no sentido que é ele que vai verificar a cura, vai verificar a cura. Então, a gente pode dizer que em torno de Jesus fervilha a vida. Jesus faz brotar vida. O mal se retrai. Então, a gente pode dizer que com Jesus irrompe um novo mundo. É o encontro da misericórdia de Deus com a fé do ser humano. Eu quero, se tu queres, eu posso ficar purificado. Então, mostra exatamente a fé do leproso. Que essa também possa ser a nossa própria fé. E no sábado, meus caros irmãos e irmãs, iniciando já um novo mês de julho, dia 1º de julho, nós vamos rezar e refletir com Mateus, capítulo 8, versículos de 5 até 17. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. Eu digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faz isto, e ele vai e faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque, com Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou nossas enfermidades. Que belíssimo evangelho, para a gente concluir essa 12ª semana do tempo comum. A gente vê um dia intenso, uma atividade intensa de Jesus. Obras que ele pratica, curas, ressuscita, enfim. Mas a partir da onde? A partir da fé de quem pede. Esse é o fundamental de que o Evangelho nos mostra. Veja, a cura do empregado do oficial romano. Mostra exatamente o poder curativo de Cristo, que atua de modo imediato. O Evangelho diz, naquela mesma hora, mesmo à distância. E a fé do centurião, que foi elogiada pelo Mestre. Esses são os dois detalhes dessa primeira parte do Evangelho, a cura e a fé do centurião. Essa situação, ela oferece a Cristo uma ocasião privilegiada para ele denunciar a falta de fé dos seus conterrâneos.
e descrever as tristes consequências da mesma. Então a cena, as tristes consequências da mesma é aquilo que ele diz. Nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se sentarão à mesa do reino dos céus junto com Abraão, com Isaac e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora. Ele está dizendo que os seus conterrâneos não estão acolhendo a fé, não acreditam no Mestre. Então, esse evangelho tem essa profundidade, mostra para ele, dá essa ocasião para Jesus, fazer essa denúncia da falta de fé dos seus conterrâneos. Então, essa cena do centurião é como que já um prelúdio da própria missão ou anúncio do evangelho aos pagãos. Outro aspecto é que Jesus se detém em Cafarnaum, na casa de Pedro, cuja sogra então estava doente com febre. E Jesus, ele toma a iniciativa de curar, que é o único caso, se vocês lerem o Evangelho de Mateus, vocês vão perceber que é o único caso que Jesus toma a iniciativa de fazer a cura, sem que alguém peça, tocando então, tocando a pessoa, como foi feito com o próprio leproso. E uma vez curada, o Evangelho diz que a mulher se colocou a servir, tornando-se a primeira, certamente, diaconisa, a gente pode dizer assim, da história cristã. Enfim, a gente pode dizer que o centurião, em cuja casa um judeu observante da lei não podia entrar, ele era o chefe de 100 soldados, por isso centurião, a serviço do Império Romano. O Evangelho diz que um deles então se aproxima de Jesus, pede a cura do seu empregado. Jesus diz que irá até a casa dele. Porém, constatando que de fato o centurião tem uma fé profunda, Jesus elogia o centurião. E Jesus coloca ele como um exemplo para todas as pessoas, um exemplo para todos nós, um exemplo de fé. Então Jesus, ele segue, a gente tem percebido agora nesses trechos, vai fazendo prodígios, cura a sogra de Pedro, ao entardecer, cura todos os doentes que são apresentados até ele, além de expulsar muitos demônios, como nos diz o Evangelho. Para dizer em outras palavras, que o reino de Deus se manifesta concretamente em Jesus. Que, como diz o Evangelho na parte final, Jesus, ele assume as nossas fraquezas, ele carrega as nossas doenças. Isso é bonito. E para nós, a gente tem que ter essa certeza, essa convicção, de a gente pedir a Jesus também que cure todas as nossas enfermidades, as nossas fragilidades, porque ele carrega tudo isso, ele nos dá força, ele nos capacita. Com essa mensagem a gente conclui então o itinerário, caros irmãos e irmãs, dessa nossa 12ª semana do Tempo Comum. Nós vamos nos encontrar na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, então com as reflexões da 13ª semana. Desejo a cada um de vocês todo bem, toda paz, que Santo Antônio sempre abençoe, guarde, proteja a cada um de vocês. Paz e bem.